Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Minha gente, hoje temos coisa nova, temos um jeito novo de falar sobre nossas conversas, sobre não monogamia, sobre a vida, e eu vou falar de um jeito que eu realmente gosto. Para quem já leu o meu livro escrito com Juan sobre não monogamia, sabe que ali tem muitos relatos sociais de pessoas reais da monogamia e da não monogamia acontecendo na carne, no osso das pessoas, e no coraçãozinho e na mente também. E hoje eu vou trazer aqui um depoimento, um relato, porque, como vocês sabem, eu sempre convido vocês ao final de cada episódio para que vocês mandem o relato de vocês. Agora vocês podem, inclusive, anexar um áudio. Você pode gravar um áudio por WhatsApp e só vai anexar nesse formulário que está no link da bio. Assim como se você não quiser deixar a sua voz, você pode deixar simplesmente ou principalmente um relato escrito. E eu leio esses relatos e falo do tema geral do relato, trazendo para uma conversa mais ampla, né? Partindo da conversa que a pessoa trouxer e ampliando isso para outros debates, para outras rodas de conversa, para outros assuntos. E hoje vai ser exatamente assim. Eu deixei lá o formulário, algumas pessoas foram deixando mensagens, eu vou começar a trazê-las aqui para o episódio, porque o que acontece? Como eu estava falando de modo geral sobre não monogamia, eu queria trazer alguns conceitos iniciais, né? Em vez de só chegar e falar de uma vez. Então, o tema do episódio de hoje, eu vejo que ele casa muito com algumas coisas que são importantes da gente pensar na nossa ideia de não monogamia. E eu vou primeiro ler o relato, para depois trazer o assunto, para depois conversar. Então, acompanhe aqui comigo, eu vou ler na íntegra, porque eu prometi isso e assim será. É um relato que ele é totalmente anônimo, não tem a identificação da pessoa, mas tem a identificação dos marcadores sociais, e isso eu acho importante da gente saber, mas falar para vocês que eu não sei quem é a pessoa que mandou, e que eu falei ali quando eu abri o formulário que eu ia ler o depoimento na íntegra, e que ao assinar o formulário, ao preencher o formulário, a pessoa estava ciente que eu poderia usar isso publicamente. Pois bem, lá vamos nós, vamos conversar. Hoje o relato é de uma pessoa que se identifica como mulher, heterossexual, parda, de 41 anos e está falando com a gente lá de Alagoas. Então, vamos ver como que a pessoa conta. Abre aspas. Eu quero muito te agradecer por este espaço, pelos teus estudos, tuas pesquisas, por esse podcast e pela oportunidade de desabafar sobre essa história recente que eu vou te contar. Eu sou uma mulher autista recém-diagnosticada. Recentemente, eu me relacionei afetivo-sexualmente com um homem preto de 50 anos e obeso. Até ouvir algum dos episódios do podcast, eu pensei ter vivido uma relação não monogâmica, uma vez que eu fiz essa proposta e ela foi aceita. Assim como também não houve contestação quando eu afirmei querer saber sempre que ele se relacionasse com alguém, ao contrário dele que disse não querer saber absolutamente nada. Eu estou entendendo que querer saber, no meu caso, está ligado à minha necessidade de rotina, de controle devido à minha condição autista, que faz com que eu sofra com pequenas frustrações por não ter capacidade de autorregulação bem desenvolvida e por isso afetar a minha forma de viver, entre outras coisas. Apesar da necessidade de controle, já há muito tempo eu percebi que não fazia sentido o mito do amor único e queria viver a experiência de me relacionar não monogamicamente. E ainda que eu não buscasse outros homens e tivesse consciência de que outras relações poderiam não acontecer, só o fato de saber que eu vivia em uma relação onde isso era possível e permitido me dava paz pensar em desejar outros homens sem sentir culpa. Era uma sensação libertadora. O que ocorreu é que esse companheiro viajou para participar de um evento profissional, retornou, compartilhamos outros momentos e depois ele voltou ao mesmo lugar para participar da festa de encerramento deste evento. Ao retornar,
ele adoeceu, ficou internado e não tivemos mais a oportunidade de nos encontrarmos porque a relação foi rompida por ele, pois ele não estava bem física e mentalmente para lidar com a situação que ele criou. Depois de algumas semanas internado, ele me revelou que havia se relacionado com uma mulher, mas isso não teria sido problema, visto que nós vivíamos uma relação não monogâmica e declaradamente aberta. O problema foi a omissão seguida de uma mentira e enganação. Eu me perguntava, como ele foi capaz de falar para ela que estava no relacionamento, alguém que ele acabou de conhecer, mas não contou para mim, a companheira da relação com que ele tinha um acordo de revelar quando se relacionasse com alguém. Depois disso, ele mentiu sobre o tipo de relação que ele estava tendo com ela, quando me enganou, dizendo se tratar de uma amiga. Até que chegou o momento em que ele disse não saber lidar com meias verdades e revelou que estava se relacionando afetivo-sexualmente com ela. Isso gerou em mim uma dor e sofrimento, ansiedade e tristeza por ter sido tratada dessa maneira. Depois eu soube que ele decidiu manter o relacionamento com esta mulher de maneira monogâmica. Ouvindo um dos seus podcasts, eu me dei conta de que apenas eu vivi uma relação não monogâmica, enquanto ele vivia uma relação monogâmica, aceitando o fato de que poderia ser traído, já que haveria o sigilo sobre as minhas outras relações. Lembrei, inclusive, que ele já havia vivido uma relação semelhante, onde a ex-esposa se relacionava com outro homem, mas ele não queria saber nada a respeito. E pelo que ele me contou, esta relação se dava pelo fato de eles não terem uma relação sexual ativa, eu diria insatisfatória para ela. Eu deduzo isso porque... E aqui, gente, eu faço um parênteses para dizer assim, os relatos, as coisas que são trazidas aqui no sigilo, né, no sentido que não tem identificação própria da pessoa além dos marcadores. Eu não sei quem são as pessoas, mas aqui é trazido um relato e eu vou ler. Algumas falas podem ser expositivas demais, né, mas até onde eu tô vendo aqui, não teve identificação também de nome dessa pessoa, nem coisas que pudesse identificar a pessoa por alguma razão. Então eu vou continuar lendo, mas vai ter algumas exposições maiores, mais íntimas. Não quero que isso soe para vocês como algo moral, no sentido, não mandem coisas desse tipo. Mandem o que vocês quiserem, mas saibam que aí a responsabilidade disso ser identificável em algum outro momento por outra pessoa não pode ser minha, porque eu realmente não faço ideia de quem mandou e de para quem que é, tá bom? Dito isso, vamos continuar aqui. Aí eu só vou voltar um pouquinho para a gente começar a pegar o raciocínio sem eu cortar de novo. Lembrei, inclusive, que ele já havia vivido uma relação semelhante, onde a ex-esposa se relacionava com outro homem, mas ele não queria saber nada a respeito. E pelo que ele me contou, esta relação se dava pelo fato de eles não terem uma relação sexual ativa, eu diria insatisfatória para ela. Eu deduzo isso porque ele tem uma disfunção erétil que ele não reconhecia. E por muitas vezes ele me agradecia pela, entre aspas, paciência que eu supostamente tive em esperar o momento em que ele teria condições de ter e manter uma ereção, ainda que breve. E isso nem era um problema para mim. Eu sou iniciante na experiência de fisting e ele fazia isso deliciosamente. Nosso sexo sempre foi muito prazeroso. Eu sei que sentirei falta. Mas me incomodava ele fingir ter uma disposição física e uma capacidade de ereção que nitidamente não existia. E aí, quando eu ouço você falar da monogamia como estrutura, do repetidor de Wi-Fi, eu consigo entender muito mais o fim deste relacionamento. Agora, eu sinto menos a falta, o rompimento da relação. Eu tenho me dedicado a pensar também sobre os sinais que eu ignorei por desconhecer essa perspectiva da monogamia enquanto a estrutura, e quero de novo te agradecer por esse espaço, por compartilhar seu conhecimento, principalmente em vídeos e podcast, já que a minha capacidade de leitura é limitada. Fecha aspas. Pois bem, minha gente, temos um relato aqui, né? Temos um caso que envolve marcadores sociais da diferença, um caso que envolve raça, que envolve gênero, que envolve neurodiversidade. E aqui a gente está pensando, né, em como conversar a respeito disso dentro de um lugar em que a gente também elabore os efeitos e as necessidades e supostas e possíveis dinâmicas das neurodiversidades dentro dos relacionamentos, né? Eu poderia até falar das neurodivergências, mas aí eu tenho um episódio aqui que fala sobre identidades e diagnóstico,
E eu acho que eu prefiro usar neurodiversidade, porque a gente não é divergente, a gente é gente, nós somos quem somos, mas somos de fato neurodiversas, né, enquanto pessoas. E aqui a gente vê isso, né, de uma pessoa que está vivenciando sua relação ali com a outra pessoa, uma mulher parda se relacionando com um homem preto, um homem de 50 anos, obeso. Então, são marcações que valem a pena a gente ter no horizonte para a gente poder também conversar, também refletir e elaborar um pouco mais. Aqui, para poder chamar logo pelo nome do episódio, que eu quero dar esse nome para esse episódio, que é Não Monogamia e Neurodiversidade, eu queria chamar atenção para alguns aspectos, né, que mesmo em relações não monogâmicas, são muito presentes, que é as dinâmicas como as relações acontecem. E lembrando que às vezes eu posso até falar neurodivergência em algum momento, mas apesar dessa dinâmica, eu vou utilizar ora esse termo, ora o termo neurodiversidade, que é o que eu quero acompanhar mais, e dizer que existe uma neurodiversidade na maneira de compreender e sentir, compreender e racionalizar, de se comunicar com o mundo, de entender e receber as coisas no mundo das pessoas e ao nosso redor. A mente neurotípica postula um modelo, né, de jeitos de ser e de estar no mundo. E esses modelos, esses jeitos e modos de existência acabam, por sua vez, produzindo expectativas muitas vezes falhas, mas que ainda assim costumam movimentar os afetos e desejos das pessoas. Dito de outro modo, né? A gente vê que na nossa sociedade a maior parte das coisas é pensada para mentes neurotípicas. A resposta, a intensidade das respostas, a velocidade de determinadas respostas, o modo como cada pessoa reage e responde a cada coisa, tudo isso acaba também, né, por sua vez, modulando desejos, modulando expectativas, ações e práticas. E é a partir dessas práticas, ações e expectativas que a gente também julga o comportamento alheio, que a gente julga como que as coisas acontecem. Ah, se a pessoa não te respondeu no mesmo momento, ela não gosta de você. Se a pessoa respondeu de um jeito seco, ela não gosta de você. Se a pessoa respondeu de um jeito que quer saber muitos detalhes, ela tá te vigiando. Se a pessoa não consegue esperar muito tempo para ter uma conversa, ela tá sendo ansiosa. E às vezes ela só está sendo neurodiversa. Ela tá fugindo daquele protocolo, sabe aquelas notícias que a gente vê na internet? Psicólogos explicam o motivo da depressão. Psicólogos falam 7 dicas para um relacionamento dar certo. Psicólogos revelam como saber se a pessoa gosta de você. Coloca esse lugar do discurso psicológico como um discurso produtor e gerador da verdade. Produtor e gerador de uma maneira de ser e de estar no mundo. E por conta disso tudo, esse movimento, essa neurotipicidade, ou seja, esse modo hegemônico de produzir a ideia, a percepção e o mundo e as coisas, por causa disso, aí acabam esperando que pessoas diferentes, pessoas neurodiversas, respondam aos fenômenos da vida dentro de um mesmo padrão comportamental e racional. Espera-se que o tempo seja vivido e percebido igualmente para todas as pessoas, que o amor, a frustração, a raiva, o desejo, até mesmo o tesão, até mesmo a confiança, o modo como a gente se entrega e se abre para as pessoas. Espera-se que isso seja tudo expresso de uma forma igual e intensa para todo mundo, no mesmo padrão. Mas aí a gente tem que repetir, né? As pessoas são diversas, as pessoas são plurais. A mente, entre aspas, neurotípica, que se coloca como universal, ela só existe dentro do pressuposto patológico que vai postular haver mentes doentes por não responderem a protocolos clínicos, médicos e psicológicos, psiquiátricos, dentro de uma faixa normativa, dentro de um conjunto do que se chama do normal. Ainda assim, pessoas neurodiversas que de fato não se enquadram nem nas postulações típicas, nem na condição de performar tais postulações, elas continuam existindo, elas não deixam de existir. O que pode sim acontecer, e não raramente acontece, é que essas pessoas acabam colocando para si uma outra performance. Muitas vezes, pessoas neurodiversas acabam performando um enquadramento, performando um encaixe, um masking, né? Colocando máscaras sobre si para poder atender expectativas de uma sociedade neurotípica. E nesse movimento de enquadrar-se para poder caber, e caber para poder pertencer, e pertencer para ter identidade e por isso ser alguém, essas pessoas acabam gastando uma profunda energia de vida, de atuação, de esgotamento para tentar se encaixar e sofrer menos exclusão.
menos, como eu posso dizer, menos violência por ser quem a pessoa é, só por ser quem a pessoa é. E no campo do afeto, né, dos sentimentos, a busca por reações quase que universais também acontece. Ao se relacionar com pessoas neurodiversas, a minha pergunta fica aqui: será que você espera delas o mesmo modo de sentir o mundo que você espera da maior parte das pessoas neurotípicas? Será que você encara as respostas da pessoa, o tempo de reação, o modo de existir do mesmo jeito? Será que a gente entende a vida do mesmo jeito para todas as pessoas, independente das marcações sociais da diferença que estas pessoas têm? Porque para mim, falar de não monogamia não é só falar de com quem a pessoa transa, é falar como que a gente aprende a se relacionar com as pessoas, cada pessoa no seu lugar e cada lugar na sua diferença. Como que a gente aprende a respeitar, a entender, a compreender diferenças e conversar, né, sem esperar que o enquadre seja unânime, universal para todas as pessoas. E é por isso que coisas que podem soar como bastante banais ou meramente pragmáticas, assim, quase que é coisa só objetiva, para muitas pessoas pode representar uma angústia muitas vezes insolúvel para outras. Quando a gente está falando de pessoas neurodiversas, o modo como se lida com inseguranças afetivas ou o modo como se lida com o medo do abandono, por exemplo, né, pode requerer mais palavras de afirmação, ou mais presença, ou mais comunicação. E quando eu falo de mais presença, não é necessariamente você chegar nessa pessoa e querer arrancar ela daquela situação que ela está. Vamos supor que ela está triste, ou ela está com medo de alguma coisa, ou com muita ansiedade. Não é que você vai chegar nessa pessoa para remover essas características. Às vezes o que falta é só você chegar, tá ali do lado. Não precisa fazer ou falar nada. É uma presença de algum jeito, é um amparo de algum jeito, mas quem que tá aí de fato olhando para esse lugar, né? Dentro da não monogamia, das relações, da vida e tudo mais. E aí vem outras coisas, né? O sentido do tempo, dos acordos, dos combinados, até mesmo dos contratos relacionais que podem parecer algo ultrapassado quando se fala de não monogamia. Pode-se dizer que isso é monogâmico demais às vezes, né? Mas às vezes pessoas que são neurodiversas precisam ter algum tipo de respaldo, um pouco objetivo, às vezes um pouco literal, do que são as coisas, do que são as emoções, do que é aquela relação. E aí, para essa pessoa, um tipo de contrato, não necessariamente aquele contrato de exclusividade, né, que eu estou dizendo, mas um tipo de contrato, um tipo de acordo formalizado ali entre as pessoas, né, não precisa ser formalizado no papel, mas falado e acordado ali no campo do sabido. Pode ser alguma coisa diferente, pode ser alguma coisa importante. Em vez de concordar com essas ideias, na verdade, de que fazer acordos e combinados é uma coisa muito monogâmica, eu prefiro dizer que é preciso olhar para o corpo-contexto, para olhar para a raça, para o gênero, para a classe, corporeidade, neurodiversidade e perguntar se estes marcadores sociais da diferença estão sendo considerados no modo como a gente se relaciona com a outra pessoa, com as outras pessoas. Em vez de padronizar os comportamentos e fechá-los num protocolo, que tal pensar de onde vem esse comportamento? Algumas exigências não são caprichos, né, nem frescuras de pessoas neurodiversas. Às vezes são necessidades que precisam muito ser consideradas, que precisam muito ser pensadas no campo material, no campo emocional da coisa mesmo. A não monogamia, que não pensa essa neurodiversidade, ela também é uma não monogamia que se revela quase num campo que flerta com o que construiu a monogamia. E eu vou dizer por quê. Porque a gente está falando de um processo de não monogamia, pelo menos é o que eu tenho dito, tenho tentado dizer, que é um processo de descolonizar as relações. Mas quando eu falo de descolonizar, às vezes a pessoa vai falar assim, tá, como é que eu descolonizo o meu namoro? Não é bem exatamente isso. Quando eu falo de descolonizar as relações, é de que o afeto, que é aquilo que está no nosso corpo, que é o modo como a gente percebe e sente as afetações, mas também como a nossa comunicação do que nós mais sentimos de profundo, de mais intenso no nosso sentimento, aquilo que a gente sente de experiência, de percepção, como que a gente comunica isso, como que a gente revela isso para as pessoas e como que isso que a gente transita, né, a nossa emoção que está em fluxo de uma pessoa para outra, que eu chamaria isso de afeto, como que isso é importante e participa de
todas as relações humanas que existem. Ainda que a gente esteja falando de algoritmos das redes sociais, ainda que estejamos falando de uma pessoa que está isolada numa montanha, numa caverna que tem sinal de internet por algum acaso, e ela está ali sem nenhum contato humano, mas ela está em contato com uma rede social. Ela não está em contato com nenhum humano, mas ela tem um aplicativo de mandar mensagem, ela consegue conversar. Não precisa necessariamente estar em contato direto com outro corpo ali humano, carne e osso. O afeto é aquilo que a gente constrói, e o que nós fazemos e produz na outra pessoa uma reação, e o que a gente recebe e produz em nós uma reação. Então, no fim, e no começo e no meio, o corpo, ele sempre vai ser o receptor ou o emissor de alguma coisa, onde existe uma ideia de sociedade. E é esse corpo que tem afetos, que é o conjunto de tudo isso, com sentimentos, com emoções, com percepções, desejos e gostos, e evitações e nojos. É tudo isso que constitui uma pessoa, uma relação. Quando a gente vem, e isso eu também falo muito, analisar mais profundamente uma ideia do que é a construção do desejo, a construção do amor, e eu tenho aquele episódio, né, que eu falo, que na verdade é uma gravação do áudio da minha participação no Café Filosófico, tá lá no YouTube, chama A Construção do Desejo e do Amor nas Relações Interraciais. Eu vou fazendo ali um panorama de como algumas emoções, por exemplo, o nojo, participam da nossa construção do desejo. Como que essas informações, percepções acerca do mundo e acerca de qualquer coisa constrói na sociedade, nesse olhar, nessa feitoria colonial que é trazida com muita colonização, racismo, misoginia, transfobia, gordofobia, capacitismo, como que isso também participa do modo como a gente lê, do modo como a gente entende o amor, o afeto e o desejo. Portanto, isso participa no trabalho, nas amizades, nas relações afetivo-sexuais, na família, as relações comerciais, nas relações intelectuais, em qualquer relação, de qualquer tipo. Então, descolonizar isso tudo é praticamente descolonizar o nosso modo de viver na sociedade. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes para a não monogamia. A não monogamia está interessada em olhar para o afeto. E aí a gente expande a nossa noção do que é não monogamia e vê que ela realmente não é só sobre relacionamento. Ela é sobre colonização e depois descolonização. É preciso entender a colonização para a gente poder descolonizar. E a gente vai perceber, eu espero pelo menos que um dia a gente perceba que descolonizando o modo como a gente sente afetos e como a gente é afetado, a gente trabalha a descolonização desde o seu princípio. Por mais que exista a mão invisível do mercado, a gente sabe também que o mercado, as ações, a economia, tudo isso é girando em torno também de afetos e desejos que movimentam tudo isso. Não monogamia precisa ser sobre tudo isso. E aí, quando a gente fala sobre relações afetivos sexuais, por exemplo, no caso do depoimento, que envolvem ali uma noção também de neurodiversidade, a gente está falando de como que é importante a gente saber como a gente funciona, como é importante a gente saber como é que a gente atua, mas não para usar isso como um escudo, como uma proteção e como uma capa para proteger nossas coisas que a gente faz e que podem ser boas ou não. A gente está falando disso no lugar de se conhecer, se reconhecer e poder transitar dentro dos nossos limites. Aqui no relato que a gente ouviu, por exemplo, nós estamos falando de uma pessoa que se relacionava com uma outra e que dentro desses acordos de relacionamento foi colocado ali, olha, eu queria combinar com você o seguinte, eu quero saber de tudo que acontece. Eu quero que você me conta, eu quero que você me fala, eu quero que você me avisa. Olha, a relação que eu tenho com você está muito boa, eu vou me relacionar com outra pessoa, estou conhecendo alguém, estou me relacionando com outro alguém. Então, se nesse caso, de um lado tinha uma pessoa, que é essa mulher que manda o depoimento para mim, que queria saber de tudo, do outro lado tinha uma outra pessoa, que é esse homem que não queria saber de nada. Ele não queria saber detalhes, não queria saber informações e não queria saber o que estava acontecendo. E foi falado mais para frente aqui no depoimento que em um determinado momento essa mulher não se relacionou com muitas outras pessoas, mas que este homem se relacionou com alguém enquanto fazia um trabalho em outro lugar. E que mesmo voltando desse lugar de trabalho, conversaram, falaram da vida, das experiências, mas que depois ele voltou para esse mesmo local de trabalho, do evento, para um encerramento, né, que podia acontecer. Só que na ocasião ele adoeceu
E mesmo ele tendo adoecido, ele ficou internado e não se falaram mais. E por não se falarem mais, não tiveram oportunidade de se encontrar de novo porque terminaram. E daí surgiu vários outros assuntos, né? Que ele não estava bem física e mentalmente para lidar com a situação e de que essa situação foi ele que criou e assim por diante. E como eu não estou aqui para defender ninguém, a ideia é comentar mesmo, né, sobre o que aconteceu. Eu acho que eu posso começar falando sobre esse companheiro dessa pessoa, que aqui a gente tem duas informações, né? Ou melhor, três informações ou quatro. Nós estamos falando de que é um homem negro que tem 50 anos de idade, que é obeso e que, segundo os relatos, tinha uma disfunção erétil. Nós temos que, socialmente, homens, de modo geral, eles têm um culto quase que infalível sobre o falo. Infalível sobre o falo. E esse culto em relação ao falo, que é o falocentrismo, vai posicionar a masculinidade cis-hétero ou cis-normativa mesmo ao redor do falo. Tudo que define um homem vai ser definido a partir do tamanho do pau desse homem. Do quanto ele é bom, do quanto ele é grande, do quanto ele é duro, do quanto ele é capaz de fazer coisas, de levar à loucura. Essa é a ideia do falocentrismo. Ele vai estar referenciando a sociedade, referenciando tudo que indica o masculino cisgênero. E esse masculino baseado no falo, ele vai se construir nesse movimento, né, nesse movimentar-se, de que maneira? De uma maneira que o que define esse homem, portanto, é o que ele sabe fazer com esse pau e o quanto esse pau é bom, poderoso, grande. Enfim, essa é uma marca da masculinidade de modo geral, cisgênera. Essa é a marca da masculinidade hegemônica cisgênera, que é aquela vendida e, infelizmente, aquela comprada por muitas pessoas ao redor do mundo, por muitas pessoas que se identificam nesse lugar de homem e que acabam acreditando, né, fielmente de que ser homem é ter um pau. E não só estes, né? Pessoas bem transfóbicas, pessoas bem radfem vão acreditar que ser homem é ter um pau. Mas enfim, retomando aqui para nossa ideia, esse é um detalhe, estamos falando de um homem que tem disfunção erétil. Então, qual que é a questão? Ter essa disfunção, por mais que diga ali na frente que essa pessoa não reconhecia que tinha esse problema, essa pessoa, apesar disso, tinha. Isso com certeza marca um lugar nesse homem, sabe? Na autoestima, na maneira como ele se relaciona com o mundo também, sexualmente falando. Só que aí a gente precisa acrescentar mais uma outra camada aqui. Nós estamos falando de uma pessoa de 50 anos, que não é uma pessoa idosa, não é uma pessoa velha, mas que já não está mais nos seus auges dos 20, 25. E a idade, a gente sabe que o etarismo é uma coisa que também é muito presente na nossa sociedade, ao ponto de não por acaso isso também produzir na pessoa um certo sentimento de inadequação, de passou do ponto, uma certa introjeção desse preconceito que é o etarismo, o preconceito contra pessoas mais velhas. E aqui a gente está somando coisas, né? Um homem de 50 anos, que é obeso, tem toda uma questão com o seu corpo, de quanto mostra o seu corpo para o mundo, do que sabe também que o mundo nega a existência desses corpos, invisibiliza, o mundo trata esses corpos como corpos incapazes, como corpos que são muitas vezes colocados no plano da objetificação, às vezes do fetiche também, e como que a gente lida com esse corpo, como a gente tem um corpo gordo, como que lida com esse corpo? Ou seja, são vários marcadores para a gente pensar essas questões. Só que aí eu trago mais um marcador que vai somar e às vezes vai dar um peso e um tom muito bem marcado quando a gente fala de tudo isso em relação a esta pessoa, que é se tratar de um homem preto. A pessoa se identifica como parda, aqui mandou a mensagem, então esse se identifica como preto, ela identifica como preto, provavelmente existe essa distinção, né, no tom da cor da pele, então provavelmente essa pessoa seja uma pessoa de pele retinta, este homem de 50 anos obeso. E aí a gente soma tudo isso, né, que existe um estereótipo racista e muito sexista também, e tem várias questões sobre o termo sexismo aqui, mas que é um racista e sexista no sentido de como esse homem, por ser um homem preto, deveria ter, primeiro, um pau grande. Não entrou na questão aqui tamanhos, não foi falado a respeito disso, né? Mas como deveria ter um pau grande e funcional. Um pau grande, assim, viril, agressivo, né? Que é o que esperam, socialmente falando, é o que esperam por aí nas piadinhas, nos comentários nas redes sociais, nos racismos que a gente vê o tempo todo e na hipersexualização do homem cis preto. E aí, quando a gente está falando disso, que é um homem nessas condições, mas que junto disso tem outros marcadores, que é ser um homem obeso, um homem gordo,
um homem de 50 anos com disfunção erétil. Tudo isso deve voltar para essa pessoa num lugar de querer não saber da outra parceria com quem a sua relação se relaciona. E não é necessariamente por um capricho, eu imagino. Não é simplesmente porque eu não quero saber porque eu sou uma pessoa fraca, insegura. Às vezes tem a questão da insegurança produzida por todos esses efeitos desses marcadores que eu falei até agora, e isso faz com que essa pessoa não queira saber. Não queira saber dos seus relacionamentos, não queira saber com quem você tá, para não correr o risco de se comparar. Para não querer o risco de saber com quem você está e se sentir inferiorizado de repente porque vai julgar aquela pessoa com quem você está como uma pessoa melhor do que ela, como uma pessoa mais interessante, mais atraente. E aí a opção é: eu não quero saber. Não me conta nada, porque eu não vou saber lidar com isso. Isso é muito comum de acontecer, inclusive. Não estou dizendo que seja o mais certo, né? Acho que o mais saudável e agradável seria um tempo em que essa pessoa ou pessoas nessa situação se sentissem bem consigo, com seu corpo, com a sua vivência, ao ponto de também entender que a comparação tende a estragar o relacionamento, seja ele qual for, quando essa comparação é sempre no movimento de se autodestruir, né? A gente se compara com a outra pessoa, no lugar sempre de nos colocar como inferiores, e nessa colocação como inferiores, a gente acaba simplesmente se depreciando muito. Então esse é um detalhe, né? Por que que eu imagino, uma coisa que pode estar que eu imagino que pode estar ligada ao fato dessa pessoa não querer saber de nada. Então, não querer saber de nada pode ser um ato que não é sobre não se interessar em você, não é sobre também eu não quero saber porque eu não quero contar. Às vezes não, às vezes a pessoa até não se importa de contar. Não é o caso aqui, né? Mas às vezes a pessoa não se importa de contar, mas ela só não quer saber. Por quê? Porque tem seus medos, tem as construções das suas inseguranças, dos seus receios, que devem ser levados em consideração, talvez num lugar de se proteger, né? Do outro lado, temos a pessoa que manda aqui o relato. E essa pessoa que manda o relato, ela também tem as suas marcações sociais. Ela é uma mulher que tem 41 anos, é uma mulher heterossexual, mas aqui ela está trazendo relatos, por exemplo, de que é uma pessoa recentemente diagnosticada como autista e que essa pessoa tem, conforme ela disse aqui, uma necessidade de saber das coisas. E aí a gente pode tentar interpretar em vários motivos. Ah, não, ela quer saber porque ela quer controlar. Ela quer saber porque ela está querendo tomar conta da vida da pessoa e querer ali ficar sabendo de tudo só para ela não ficar sem saber. Então, na verdade, é um controle. Só que, como foi dito aqui, e a julgar pelo que foi dito aqui, teve essa conversa do que falar e do que não falar, e quando propôs de falar o que queria, não houve contestação, como a pessoa diz aqui, né? Também não houve contestação quando eu afirmei querer saber sempre que ele se relacionasse com alguém. Então teve ali uma conversa, as pessoas aceitaram e para mim é isso. Acordos, eles são nesse lugar. Quando o que eu proponho para você é aceito porque você quis, e isso não fere a sua liberdade de ser, de corpo, de estar no mundo, e você aceitou porque você quis e aquilo se encaixou dentro da sua vontade. Esse tipo de acordo não é um acordo restritivo, é um acordo mais elaborativo, né? Cada pessoa elabora aquilo que para ela faz sentido, e se houver um acordo, algo consensual das duas partes, ou de todas as partes que estiverem envolvidas, é uma coisa muito importante que tem esses combinados a partir de que cada pessoa tem um jeito de desenvolver combinações. O problema é quando eu te proponho algo e você, nessa minha proposta, aceita só para aquela relação não acabar, mas que você não queria que isso acontecesse. Isso é uma coisa muito perigosa que acontece em alguns relacionamentos, das pessoas cederem demais os seus desejos, os seus encantos, suas vontades, só para a relação não acabar. Isso é muito perigoso. Mas voltando aqui, essa pessoa fala que entende, né, que do lado dela, por querer saber das coisas, está muito mais ligado a uma necessidade de uma rotina, de um controle que se associa muito à condição autista, que faz com que ela sofra com algumas frustrações por não ter a capacidade de uma autorregulação. E talvez algumas pessoas neurotípicas vão falar que isso é frescura. Talvez algumas pessoas neurotípicas vão falar que isso aí é um nome disfarçado para controle. E no fundo não é não, sabe, gente? Isso pode acontecer em uma situação neurotípica pensada para ser desse jeito? Pode. Mas é muito comum em questões associadas com o autismo esse lugar de uma certa literalidade. A gente tem que saber o que está acontecendo
e não conseguir regular certas emoções. Por isso que é importante a gente saber como que a gente está funcionando, de onde que vem esse nosso modo de interpretar o mundo e de olhar para o mundo, porque às vezes uma pessoa pode achar super tranquilo, né, contar coisas meio com joguinho, não revelar certas coisas para esperar que a outra pessoa pergunte. Ah, eu vou ficar aqui na minha, vou fazer minhas coisas, mas eu não vou dar todos os detalhes porque eu quero que a outra pessoa pergunte. Só que essa outra pessoa, no caso uma pessoa neurodiversa, pode ser, por exemplo, autista, essa pessoa precisa saber. Nesse caso em específico, precisa saber, precisa entender para não ficar construindo elaborações que vão fugir do controle dela de regular os sentimentos e vão ali ficar dentro de um quadro ansioso, de um quadro que vai caminhar para elaborações infinitas e que vão construir narrativas totalmente irreais. Esse lugar é importante a gente entender. Como que a pessoa com quem a gente se relaciona lida melhor com as coisas? Tem gente que vai lidar melhor com situações no sentido de demorar um tempinho elaborando, pensando, assentando o sentimento, decantando as informações. E tem gente que não. Tem gente que quanto mais tempo leva para elaborar e para resolver uma coisa, conversar e saber, mais ela fica ansiosa, mais ela se coloca no lugar de super pensamento, pensando muito, 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 e isso tende a aumentar angústias. Então, dentro dos seus acordos, nos seus relacionamentos, procure saber como que a pessoa funciona em relação a isso, para que não corra esse risco da gente achar que está ali dando um espaço, dando um tempo para a pessoa viver a sua individualidade, e no fundo a gente está criando mais ainda sofrimento. Eu acho que é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar quando a gente está em uma relação e a gente traz vivências de um modelo heteronormativo, de um modelo monogâmico. Eu falo heteronormativo porque, mesmo que a gente esteja falando de dois corpos de mulheres, travestis, pessoas não binárias, transmasculinos, a gente pode estar falando ainda assim de uma relação que acontece pela lógica heteronormativa, onde as lógicas que operam ali são aquelas lógicas monogâmicas, onde a divisão, entre aspas, do trabalho e das expectativas se baseiam numa dinâmica que também é construída socialmente acerca do que se institui socialmente como algo de homem ou de mulher. O homem como aquela pessoa provedora, aquela pessoa que raciocina pouco, que tem que ficar pegando no pé para falar as coisas, e a mulher aquela pessoa que vai ter todo o trabalho da carga mental da relação, então ela tem que resolver tudo. E aí a gente tem alguns perigos. Para vocês saberem que eu vivo numa cidade aqui, eu vou falar para vocês aí, deixar vocês escutando que ainda existem carros que vendem coisa nas ruas e agora tá vendendo pamonha. Eu vou continuar gravando porque ele tá andando tão devagar na rua, até fiz uma pausa, mas tá tão devagar na rua que eu vou ter que esperar 50 minutos até esse carro passar. Bom, foi um pouco mais para a rua de baixo, agora eu voltei. Mas eu dizia assim que a gente estava falando, né, sobre como que as relações, o modelo de relação cis heteronormativo e monogâmico impregna também nas relações não monogâmicas certos modos de ser. E nesses modos de ser, a gente acaba esperando da outra pessoa, esperando da outra relação, certos comportamentos que são instituídos na sociedade. E não por acaso, muitas pessoas acabam aí dentro dessas relações esperando que exista um comportamento adequado para cada corpo e para cada pessoa. E o que isso quer dizer nesse contexto desse relato? Que quando a pessoa fala assim, eu preciso saber de tudo, talvez se associe direto a essa pessoa que ela é assim porque é uma mulher que quer controlar a vida do marido, do cara, do companheiro, etc. Mas no fundo não. É um traço que é importante da gente levar em conta, que é como que o tempo, como que nessa lógica de tempo, de saber e de elaborar e confabular coisas na cabeça, não saber de alguma coisa é uma questão que coloca a gente numa situação de muita dificuldade de compreensão do todo e às vezes também, não só, mas também pode ser que coloca a gente num lugar meio que se sentir desprotegido. Então, quando tem uma condição de neurodiversidade, também é importante a gente saber disso. Eu, né, já que está falando aqui de um depoimento e coisas mais pessoais, eu também tenho muito esse traço. Para mim, eu prefiro resolver a coisa, eu prefiro saber da coisa ali o mais rápido possível. Eu prefiro saber, entender como a coisa acontece e poder conversar quanto antes. E às vezes, se tem lá, eu vejo que a pessoa faz um tipo de joguinho, onde ela vai e conta as coisas sem revelar tudo, ela costuma revelar tudo sobre qualquer assunto da vida,
eu vou sair com as amigas, eu vou sair com não sei quem, eu vou passear com tal pessoa, vou no cinema com tal pessoa, vou fazer isso com não sei quem, tudo muito nomeado, tudo muito demarcado. Aí, quando tem uma questão mais afetivo-sexual, a pessoa nem fala detalhes, ela não comenta a respeito, quando na verdade isso é uma prática da pessoa que ela também gostaria que comentasse. E ela, em alguns momentos, quando já são histórias conhecidas, do passado principalmente, ou então de coisas mais recentes conhecidas, aí ela fala abertamente. Quando é alguém novo, aí essa pessoa não fala. Como que a gente fica, né? Como que a gente entende? Isso já apareceu para mim também, pessoas trazendo isso. Já aconteceu em outras relações também. Como que a gente sente que a pessoa meio que trabalha esse lugar da nossa angústia, da nossa carência e da nossa necessidade de saber, trabalha isso meio que num joguinho manipulador. Isso não vai fazer bem. Isso não vai fazer bem para quem está nesse lugar de ansiedade. Isso vai só construir um desejo até mesmo de separatividade, de aversão, de ausência, de se sentir uma pessoa na ausência. Então é bom a gente saber e conversar com as pessoas acerca disso. Porque senão, nas relações que a gente construir, baseado num olhar monogâmico, heteronormativo, neurotípico e tudo mais, aí a gente vai acabar construindo relações que vão esperar das pessoas respostas como se fossem hegemônicas. E aí não vai ter essa resposta, vão ficar chateados, vão achar que está sendo exigente demais, está perguntando muito. Nossa, você pergunta demais, você quer saber muita coisa. E na verdade não, é uma questão mais de segurança que pode ser inclusive conversada, né? Isso aí é pra gente pensar. E assim vai, né? O desdobramento desse relato, ele cai muito nesse campo onde não só esse sentimento de saber é uma necessidade de organização de si, mas como também essa necessidade de saber da coisa que foi acordada antes, e acho muito bom frisar isso de novo, foi acordada antes, poderia mudar? Pode, acordos podem mudar. Só que vamos comunicar, né? Caso esses acordos mudem, para as pessoas não terem que adivinhar. Adivinhação nunca é um bom negócio, tá, gente? Adivinhar coisas nas relações, a chance disso dar errado é quase que unânime. E cansativa também, portanto vai dar errado também. Mas uma coisa que aconteceu aqui no relato é que depois de um tempo, essa pessoa, quando se abriu para relacionamento não monogâmico, se abriu para conhecer outras pessoas, não necessariamente passou a desejar necessariamente se relacionar com outras pessoas, mas começou a sentir uma paz, né, um alívio, quando desejava, quando pensava em outros homens, e até a sentir menos culpa. Só que qual é o ponto que entrou a crise, que deu uma crise na relação? Foi quando esse companheiro voltou, não comentou nada. Depois ele voltou para o seu lugar de trabalho lá para despedida. E só depois que ficou doente, só depois que algumas coisas aconteceram, revelou que estava tendo um relacionamento com alguém. Só que essa pessoa em questão que mandou o relato, pelo que entendo aqui, ficou chateada porque não comentou com ela, que é a pessoa que divide a maior parte do tempo ali das relações, que estava se relacionando com alguém que estava conhecendo, mas contou para esse alguém que estava conhecendo que ele já se relacionava com outra pessoa. Esse lugar, né, não foi somente de querer saber a respeito, aparentemente é um lugar que também constrói confiança, constrói a confiança na relação que é combinados são combinados. E aqui, de novo, para mim, pelo menos, é uma coisa que pega muito esse lugar onde a gente tem combinados, seja com horários, quem conhece a minha pessoa sabe muito bem o que eu quero dizer com isso, seja com horários, seja com data, seja com coisas. Combinou, é isso, tá feito, vamos fazer. Cancelar em cima da hora, atrasar muito, aí é uma coisa que mexe comigo, né? Porque eu tenho toda uma elaboração do que vai acontecer e pessoas neurodiversas, sobretudo autistas, em geral, não é uma generalização, tá? Mas em geralzinho, assim, são pessoas que têm dificuldades com quebras de rotina. Quebras automáticas de combinados. Ah, não, a gente tem que descolonizar, a gente tem que viver a vida com seus desencantos, com suas irregularidades, com as suas incoerências, temos que aceitar as incoerências das pessoas e blá blá blá. Será mesmo que todo mundo tem essa condição? Tem pessoas que vão lidar muito mal com quebras de acordos, de rotinas, de desenvolvimentos que iam sendo feitos. Eu, por exemplo, se eu tiver um compromisso, alguém marcar um compromisso comigo às 10 da manhã, ou ao meio-dia, e esse compromisso não acontecer nesse horário, gente, meu dia se desorganiza absolutamente. Se a pessoa fala, Andrônio, eu vou passar aí na sua casa meio-dia, ou então 11h30, eu vou me organizar pela manhã para que aquela pessoa venha na minha casa, e vou me organizar para que eu receba essa pessoa e converse com ela durante o dia e assim por diante. Se essa pessoa não vem,
eu me desorganizo a tal ponto que eu não consigo fazer mais quase nada durante o dia. E olha que não faltam coisas para fazer, é muito mais uma questão neurológica de entender as dinâmicas de mudanças, né? Então, por isso que talvez eu seja uma pessoa tão organizada, tão sistematizada e tão sistemática, porque eu preciso lidar com essas alterações o máximo que eu puder. Aí as pessoas vêm e não tratam com um combinado, então fazem esse joguinho de omissão, e aí eu entendo o que essa pessoa aqui está querendo dizer, né? Esse joguinho da omissão acaba ferindo a confiança num lugar muito mais profundo do que feriria, de repente, uma pessoa que não tem essa questão na sua vida. Uma pessoa que interpretaria isso e fala assim, gente, mas tudo bem, contou, vocês são não monogâmicos, é só você relevar e pronto. Mas aí toca em outro canto, né? Toca em outro lugar, toca em outro aspecto. Eu não sei como essas pessoas resolveram, não sei se teve desentendimentos, se teve brigas, discussões ou qualquer outra coisa que fosse para chegar no fim do relacionamento, né? Mas seja como for, aí a gente vai entendendo como que a gente vê e como que para cada pessoa nas relações isso vai ter um aspecto diferenciado. Isso vai ter uma fundamentação, inclusive, dos pactos, dos acordos, mas não apenas, mas do modo como a gente confia na relação. E a gente sabe que uma relação ela precisa de confiança para ela acontecer, para ela se institucionalizar. E mais ainda, né, a confiança que a gente constrói na relação, ela é baseada nos acordos feitos e cumpridos, nos tratos, no modo como a gente recebe o afeto da outra pessoa e no modo como as pessoas recebem o nosso afeto. E a gente vai notando essa percepção. A gente vai notando como que cada coisa chega na outra pessoa e como cada pessoa emite. E isso constrói em nós a nossa percepção de que se nós estamos sendo aceites nas relações ou não. E aí, né, é a partir daí que a gente vai construindo o quanto a gente quer, inclusive, estar naquela relação. E a gente sabe, né, que assim, a gente tá numa relação não monogâmica, não quer dizer que na relação não monogâmica não exista ciúmes. Não quer dizer que na relação não monogâmica não exista medos de ser abandonado, medos da pessoa nos trocar, medo de qualquer coisa. Estar numa relação não monogâmica não é uma expectativa e não é uma exigência que a gente perca as nossas angústias. Quem dera, né? A gente podia criar um clube de não monogamia. Você vai lá, assina a sua carteirinha, pega a sua carteirinha, a partir dali, você tendo a sua carteirinha atualizada, pagando as taxas direitinho, você não vai ter mais ciúmes, você não vai ter mais medo de abandono, você não vai mais fazer comparação entre a sua relação e a relação da outra pessoa. Seria uma delícia, né, se isso acontecesse, apesar de ter que pagar por isso, né? Mas assim, né, gente, não é desse jeito. As relações não monogâmicas, afetivo-sexualmente falando, para além de toda a discussão que uma não monogamia precisa ter, ela não é simples, porque se ela fosse simples, ela seria mais aceita, mais colocada na sociedade, mas ela tem que enfrentar uma série de construções. E aqui nesse relato a gente vê que teve um momento em que ele disse não saber lidar com meias verdades e acabou revelando para essa companheira dele que ele estava num relacionamento afetivo sexual com aquela pessoa que ele omitiu. Ou seja, eles estiveram juntos por um tempo, sem ela saber que ele estava com outra pessoa. Até que ele vai e revela isso para ela. E essa pessoa ainda diz, né, que gerou uma dor e um sofrimento muito grande, ansiedade, tristeza, por ter sido tratada dessa maneira. E é um sentimento legítimo, mesmo a gente falando de não monogamia, mesmo a gente falando assim, mas não é não monogamia, as pessoas não podem se relacionar com quem elas quiserem. A resposta, gente, é que sim, vocês podem se relacionar com quem vocês quiserem, sim. E não é essa a questão. E se isso tá tão difícil de ser entendido, caso esteja, né? É porque, de novo, a gente está falando de uma situação neurodiversa nas relações. E é isso que a gente precisa entender. Que, para a maioria dos casos, era simples. A pessoa teve um relacionamento, ela vacilou porque tinha um combinado de contar e a pessoa não contou e tal. Mas tá, vamos conversar e vamos entender melhor. Só que nesse caso, produz uma série de tristeza, de ansiedade, de angústia que abalam mais ainda o afeto, o amor e o quanto que essa pessoa conseguia, às vezes, vamos dizer assim, se entregar na relação. O deixou triste, esse é o ponto. E angustiado, e sofrimento. Só que depois essa pessoa ainda disse que ele decidiu manter o relacionamento com essa mulher de maneira monogâmica. E aí a gente entra num outro detalhe, num outro ponto, que eu vou falar de um episódio só para isso, que é sobre a não monogamia por conveniência.
Eu quero falar disso num outro episódio, eu quero falar disso em um outro modo mais ampliado, mas aqui cabe muito isso, que é pessoas. Vocês realmente estão ali para viver uma relação baseada numa ideia não monogâmica de ser? Vocês estão ali realmente querendo entender as suas questões, querendo elaborar os seus pontos, elaborar seus sofrimentos e tudo mais? Ou vocês estão ali buscando por uma relação monogâmica? Vocês estão ali buscando por um relacionamento aberto? Porque às vezes é isso, a pessoa ela quer ter relações com várias pessoas, mas ela não tem ainda um olhar de descolonizar a afetividade de modo geral. Ela ainda não tem um olhar de sistematizar, um olhar sistêmico, de pensar, tá bom, eu vou ter que pensar melhor minhas escolhas e entender que o que eu quero é uma relação não monogâmica e não é uma relação monogâmica com essa capa. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vêm para a não monogamia com essa noção de que eu quero encontrar alguém para suprir todas as minhas necessidades, para encaixar-se em todos os meus momentos, em todas as minhas lacunas. E quando ela encontra uma pessoa que gosta de muitas coisas em comum, mas que não se encaixa nessas lacunas todas, essa pessoa perde um pouco esse apreço, caso essa pessoa não aceite o encaixe. Aí o que vai acontecer é que vai se relacionando com a pessoa aqui, com a pessoa ali e tal, e mesmo mantendo várias relações, na hora que ela achar uma relação em que, além de gostar da relação, essa pessoa se encaixa em todas as suas brechas e horários e possibilidades e vontades e gostos, ela vai olhar para aquela relação que aconteceu isso como a relação principal, ela vai priorizar acima de qualquer coisa. E eu não tô achando que é ruim ter prioridades em relações, a gente já falou disso em algum momento. Mas ela vai priorizar no lugar de colocar aquela relação como central e todas as outras que entrarem, ela já vai entrar como uma relação secundária. Ou seja, uma relação de pessoas que serão buscadas apenas quando tiver uma falta. Buscadas apenas quando tiver uma falta de um carinho, uma falta de tempo, quando a outra pessoa principal não puder dar conta de alguma coisa. Aí aciona essa rede casual, o que eu acho que é triste, porque a gente coloca essas pessoas no lugar de utilitarismo, no lugar de uma objetificação também. E isso não é não monogamia, isso é uma monogamia gourmetizada, quando a gente faz isso de procurar alguém para transformar na relação central e a partir dessa relação ter pequenas órbitas casuais para realizar desejos pontuais. E isso faz com que a gente se relacione assim, vai caçando, vai iludindo mesmo, vai criando cenários e coisas que não funcionam muito bem. E quando essas coisas não funcionam muito bem, o que a gente faz? A gente termina aquela relação e vai procurando outras até encontrar uma. E quando encontrar, todas as outras relações perdem seu sentido. Todas as relações perdem seu sentido e perdem a sua necessidade e você se centraliza só nessa. Que pode ter sido o caso aqui de que o homem decidiu se manter com essa outra relação, mas dessa vez agora monogamicamente. Então, como assim, né? Você é uma pessoa não monogâmica e agora se fechou monogamicamente. São questões, né? Igual pessoas que colocam nos aplicativos de relacionamento. Estou em uma relação não monogâmica. A pessoa não é não monogâmica, né? Ela está numa relação não monogâmica. Aí quando essa relação não monogâmica acabar, porque de repente aparecer alguém com a vaga de emprego para relação monogâmica, essa pessoa se vai para essa relação monogâmica e acaba aquela suposta não monogamia. E é isso que a gente precisa pensar, né? Elaborar, pensar sobre essas coisas e pensar sobre o quanto que muitas vezes a estrutura, a instituição monogâmica, ela impera sobre o gosto, a busca, o desejo das pessoas. E aqui, para trazer todas essas questões, eu falo, gente, não deixem de ser quem vocês são, sabe? Tem um custo, muitas vezes, a gente falar das nossas neurodiversidades. É um custo muito grande para pessoas neurodiversas, em alguns casos. É abrir sobre si, contar de si para o mundo, falar de si para a vida, porque elas podem se sentir, essas pessoas podem se sentir muito expostas, muito vulneráveis. E no momento que a gente faz isso num lugar de extrema vulnerabilidade, embora não seja dever da outra pessoa acolher a nossa vulnerabilidade, porque às vezes a pessoa nem tem condição para isso, a gente espera pelo menos um pouquinho de compreensão, de comunicação, de participação. Mas é sempre muito complexo. E isso só vai se tornar cada vez mais conhecido, eu não digo nem cada vez menos complexo, mas pelo menos cada vez mais conhecido, quando a gente começar a falar de neurodiversidade nas relações não monogâmicas. Quando a gente começar a falar que é importante a gente pensar
o que a gente está combinando, o que a gente está acordando ali naquele meio. Eu penso sempre uma coisa, não importa se você está gostando da relação, não importa se tem coisas boas, se tem pontos bonitos, se você vê potência naquela relação, nossa, tem um potencial para dar certo. Se algo acontece que te fere num lugar, que é um lugar muito forte, muito sensível, muito profundo, não fique, não sinta na obrigação de ficar. Tente, faça o tanto que você quiser fazer, elabore com essa outra pessoa e com você mesmo. Construa estratégias de manutenção se vocês quiserem construir, mas se chegar num momento em que você está sentindo ali que não dá, porque está ferindo você em um lugar muito específico e difícil de lidar, se priorize, né? Coloque você também em um primeiro plano, porque você também merece cuidado. Se sentir maltratado num lugar que para você é muito importante, mas que talvez para a pessoa não é tanto, é uma coisa crítica. Então vamos pensar e elaborar sobre isso, ver como que essas relações se encaminham, como que a gente pode sentir aonde que a gente está pisando, entender que toda a história, inclusive essa, poderia muito bem ser lida por uma chave talvez de outras formas, se a gente não soubesse que se trata de uma pessoa que está aqui se colocando como uma pessoa neurodiversa. Uma mulher neurodiversa, parda, numa relação com outro homem, gordo e tal, negro. E esses marcadores nos faz pensar sobre como olhar isso aqui de um outro modo. Para a gente ver que se fosse outros corpos, outras falas, a gente poderia pensar de outra maneira. Poderia relacionar as ideias de outra maneira, mas para cada lugar é importante saber de quem a gente está falando. E detalhe, nada, absolutamente nada do que eu estou dizendo aqui é definitivo, é demarcador, é classificatório. São também opiniões, e eu quero salientar, é a minha visão neste momento sobre essas coisas. Pode ser que não estejam adequadas, pode ser que elas tenham carência de muitos dados, e provavelmente tem, porque eu estou falando a partir de um relato e estou acrescentando outras informações, tá? E como chegaram dois relatos no mesmo momento, de todas essas características de ser uma mulher heterossexual, parda, 40 anos, de Alagoas, e chegaram dois relatos juntos e com as mesmas informações, eu deduzo que seja a mesma pessoa que mandou um segundo relato, na verdade, segundo comentário, em um outro movimento do formulário, e eu, pelo que a pessoa fala aqui, também é a mesma. Então eu vou ler só pra gente fechar tudo dentro de um episódio só, né? Que na verdade é mais um comentário, e a pessoa vai falar assim, abre aspas. Ouvir você falar sobre afetos, recursos afetivos, limites tem sido um conforto, porque em alguns aspectos é como se você estivesse falando também da minha vida. É como se você estivesse dando voz aos meus pensamentos e expressando significados que dão sentidos à minha existência. Por outro lado, eu me sinto em êxtase te ouvindo falar sobre não monogamia para além das relações afetivos sexuais e descolonização. É como se eu estivesse chegando em um território desconhecido e mesmo assim me sentindo em casa. Eu relatei recentemente sobre uma relação afetivo-sexual aberta, me referindo a ela como uma relação não monogâmica, no sentido mais comum e restrito desse tipo de relação. E é muito importante acessar essa perspectiva mais ampla que você acredita e apresenta de forma tão coerente para a minha mente neurodivergente. Ouvir você tem me ajudado a compreender a relação que eu vivi, a perceber as minhas limitações e expansões. Acredito que vai me auxiliar bastante também nesse caminho de voltar a mim, de me compreender e me refazer. Minha gratidão a todo o conhecimento que você tem compartilhado. Ai, gente, aí quem fica emocionada sou eu, né? Eu que agradeço de verdade, assim, de falar aqui para vocês, de trazer experiências, de trazer vocês para dentro desse podcast, para que vocês também contribuam desse jeito, né? Trazendo materialidade, trazendo vivência, trazendo histórias, para a gente discutir, para a gente comentar e para a gente entender. A vida, ela não é feita só de teoria. As teorias, elaborações intelectuais, escritas, na melhor das hipóteses, elas nos orientam no mundo. E na pior das hipóteses, elas nos definem. Então o que a gente faz aqui, né, o que eu faço aqui, que é um trabalho solo, tanto para produzir texto no blog, para produzir texto no Instagram, para produzir texto no podcast, editar todos e postar e fazer arte e fazer tudo isso, ainda estudar e etc. É uma coisa totalmente solo, totalmente autônoma, é só eu por mim e meus neurônios que ainda funcionam
até certo ponto, não sei muito bem até quando também. Mas que agradeço a vocês também, né, por participarem disso, por sempre ter um comentário, um feedback positivo, de alegria, de contentamento, do quanto foi importante ouvir. Isso nos ajuda a produzir mais coisas. E eu também, com essa minha mente neurodiversa, eu tendo a entender mais essas questões para mim e perceber como que isso de fato nos afeta, como isso de fato entra na nossa maneira de se relacionar em qualquer âmbito e nos coloca num outro lugar. E aqui nós estamos para discutir e para conversar. Então, quem quiser mais relatos, não percam o formulário que está aqui no link. E muito obrigado a você que mandou esse relato. Espero que de alguma forma esse relato chegue até você, esse episódio chegue até você, que ele converse com a sua necessidade, que ele converse com aquilo que você tem pensado, com aquilo que você tem sentido e que possa de alguma forma, por menor que seja também, te ajudar novamente nesse percurso e nessa trajetória. Quer comentar também? É só comentar aqui na parte de baixo deste podcast, deste episódio. E é isso, gente. Vocês já pararam para pensar sobre não monogamia e neurodiversidade? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.